Se toda a Bíblia desaparecesse hoje, ainda existiriam provas de que Jesus realmente viveu? Essa pergunta parece simples, mas ela está no centro de um dos debates históricos mais importantes de todos os tempos. Porque uma coisa é acreditar em Jesus pela fé, outra, completamente diferente, é perguntar se a história consegue demonstrar que ele realmente existiu, né? Durante muito tempo, alguns críticos afirmaram que Jesus poderia ser apenas uma figura lendária, apenas criada pelos primeiros cristãos, né? Mas existe um detalhe que muda completamente essa discussão. Os historiadores não dependem apenas da Bíblia, eles também investigam documentos escritos por pessoas que não eram cristãs, né? Algumas delas, inclusive, eram profundamente hostis ao cristianismo. E é justamente aí que a nossa investigação começa. Hoje vamos deixar completamente de lado o Novo Testamento. Nenhum evangelho, nenhuma carta de Paulo. A pergunta será respondida usando apenas fontes não cristãs, né, dos dois primeiros séculos. Né? Se Jesus realmente existiu, essas testemunhas deveriam deixar algum rastro. Né? E elas deixaram. Né? Nossa primeira testemunha talvez seja a mais importante de todas. Né? Seu nome era Flávio Josefo. Flávio Josefo nasceu pouco ano depois da morte de Jesus. Era judeu, fariseu, participou da revolta contra Roma e depois da derrota tornou-se historiador a serviço do Império Romano. Isso faz dele uma testemunha extremamente interessante, né? Ele não era um discípulo de Jesus, não fazia parte da igreja e também não tinha um interesse em promover o cristianismo, né? Foi justamente por isso que um pequeno trecho de sua obra provocou uma série de controvérsias. Né? Nele aparece uma descrição de Jesus conhecida pelos estudiosos como testemunho flaviano. Né? Quando o texto chegou até nós, algumas frases chamaram imediatamente a atenção. Expressões como ele era o Cristo e apareceu vivo ao terceiro dia pareciam muito mais compatíveis com o cristão do que com um historiador judeu. Durante séculos, muitos estudiosos suspeitaram que copistas cristãos tivessem acrescentado essas frases ao texto original. Né? À primeira vista, parecia impossível saber, né? Mas não surgiu uma pista inesperada. Né? No século XX, ganhou um destaque uma versão árabe preservada por um bispo chamado Agápio. Né? Essa versão apresentava o mesmo relato, mas sem as afirmações claramente confessionais. Né? Comparando os dois textos, muitos especialistas concluíram que o núcleo do relato provavelmente era autêntico, né? Enquanto algumas expressões teriam sido adicionadas posteriormente por copistas cristãos. Né? O resultado dessa reconstrução é extremamente interessante. Né? Mesmo retirando os possíveis acréscimos, Joséfo continuou afirmando vários fatos importantes. Né? Que existia um homem chamado Jesus, que era conhecido por sua sabedoria, que reuniu seguidores, né, que foi condenado à crucificação, e depois de sua morte, seus discípulos continuaram afirmando que ele estava vivo. Né? Perceba um detalhe, José não confirma a ressurreição, ele apenas registra que os seguidores de Jesus acreditavam nela. Né? Essa diferença é fundamental para um historiador. Nossa investigação agora deixa a Judéia e segue para o centro do maior império da época, no caso Roma. Né? E ali encontramos outra testemunha de enorme importância. Né? Seu nome era Cornélio Tácito, né? Considerado um dos maiores historiadores romanos. Tácito escreveu sobre diversos acontecimentos do Império. Né? Entre eles, o famoso incêndio de Roma durante o governo do imperador Nero. Né? Segundo seu relato, para afastar as suspeitas de que ele próprio tivesse provocado o incêndio, Nero culpou os cristãos. Né? E, ao explicar quem eram aqueles cristãos, Tácito faz uma observação que se tornaria uma das mais evidências históricas mais importantes sobre Jesus. Né? Ele afirma que Cristo, fundador desse movimento, foi executado durante o governo do imperador Tibério por ordem de Pôncio Pilatos. Né? É difícil exagerar a importância desse registro. Tácito não estava escrevendo sobre religião, nem tentando defender o cristianismo. Na verdade, ele descreve os cristãos como evidente desprezo.
né? Mesmo assim, confirma exatamente o contexto histórico apresentado pelos evangelhos, né? Isso transforma seu testemunho em uma das chamadas fontes hostis, né? Um documento produzido por alguém que não tinha qualquer interesse em fortalecer a narrativa cristã, né? Curiosamente, essa não é a única evidência desse tipo, né? Existe outro escritor que zombava abertamente dos cristãos. Seu nome era Luciano de Samosata, conhecido por seu humor ácido, né? Luciano ridicularizava praticamente todas as crenças de sua época, né? Quando escreveu sobre os cristãos, fez o mesmo, né? Chamou Jesus de um sofista crucificado e ironizou seus seguidores por continuarem adorando alguém que havia sido executado, né? Mas sem perceber acabou confirmando exatamente aquilo que pretendia. Até aqui, três testemunhos completamente diferentes, né? Um historiador judeu, né? Um senador romano e um escritor grego. Nenhum deles era cristão. E todos apontavam para a mesma direção, mas ainda existem outras peças desse quebra-cabeça, né? Algumas delas talvez sejam ainda mais surpreendentes, né? Até aqui, três autores independentes chegaram praticamente às mesmas conclusões, mas a nossa investigação ainda não terminou, porque existem testemunhas ainda mais inesperadas, né? A próxima delas não era historiador nem político, era um filósofo sírio chamado Marbar Sarapião. Em algum momento após a destruição de Jerusalém, provavelmente no final do século I, ele escreveu uma carta para seu filho. O objetivo não era falar sobre religião, era ensinar sobre lições sobre sabedoria. Por isso ele cita três personagens da história: Sócrates, Pitágoras e alguém que ele chama de o rei sábio dos judeus. Segundo Mara, os judeus cometeram um enorme erro ao executar esse homem, assim como Atenas errou ao condenar Sócrates, né? O mais interessante é que ele jamais menciona o nome de Jesus. Mesmo assim, praticamente todos os historiadores entendem que a referência aponta para ele, né? Isso mostra que poucas décadas após sua morte, Jesus já era conhecido fora da Palestina como um mestre cuja influência, né, sobrevivera à própria execução. Mas talvez a evidência mais curiosa venha justamente daqueles que tinham mais motivos para negar sua existência, os próprios líderes judaicos. Durante séculos, o Talmud babilônico preservou tradições extremamente críticas em relação a Jesus. O texto acusa de enganar Israel, fala de práticas associadas à feitiçaria e rejeita completamente suas reivindicações religiosas, né? Mas existe um detalhe impressionante, né? Em nenhum momento o Talmud afirma que Jesus nunca existiu. Pense por um instante. Se Jesus fosse apenas uma invenção dos cristãos, essa seria provavelmente a resposta mais simples, né? Bastaria dizer que tal pessoa jamais viveu. No entanto, não é isso que acontece. Mesmo tentando desacreditá-lo, o texto parte do pressuposto de que Jesus foi uma figura histórica real, né? Essa é uma das razões pelas quais os historiadores valorizam tanto as chamadas fontes hostis, né? Eles não pretendem defender determinada pessoa. Pelo contrário, justamente por isso, quando confirmam certos acontecimentos básicos, tornam-se evidências especialmente relevantes. Até agora reunimos testemunhos de um historiador judeu, um senador romano, de um escritor grego, de um filósofo sírio e de uma tradição judaica fortemente contrária ao cristianismo. Todos são independentes entre si e todos apontam para a existência de um personagem chamado Jesus. Mas existe ainda outro tipo de evidência. Desta vez não se trata de um texto, e sim de um objeto arqueológico. Trata-se do chamado ossuário de Tiago, né? O ossuário eram pequenas caixas de pedra utilizadas pelos judeus do primeiro século para guardar ossos após a decomposição do corpo. Em uma delas aparece uma inscrição famosa: Tiago, filho de José, irmão de Jesus, né? Desde sua descoberta, esse objeto gerou intenso debate entre arqueólogos, né? Parte dos especialistas consideram toda a inscrição autêntica, né? Outros defendem que uma parte dela pode ter sido acrescentada posteriormente. Por isso, o ossuário continua sendo um tema discutido na arqueologia, né? Mas, independente dessa controvérsia, as fontes literárias, né, já fornecem um quadro histórico bastante consistente, né? Quando colocamos todas essas peças lado a lado, né, um retrato começa a surgir, sem abrir o Novo Testamento, né, sem recorrer aos evangelhos, sem citar qualquer texto cristão, né. As fontes antigas permitem concluir que existiu um homem judeu
chamado Jesus, né? Ele viveu na Judéia durante o governo de Tibério, foi conhecido como mestre, né? Atraiu discípulos, realizou feitos considerados extraordinários por seus seguidores, interpretados de maneiras diferentes por seus opositores, né? Foi condenado à morte por crucificação sob a autoridade de Pôncio Pilatos. Depois de sua execução, surgiu um movimento que afirmava com absoluta convicção de que ele havia voltado à vida. Esse movimento cresceu rapidamente, chegou a Roma e em poucas décadas depois já chamava a atenção dos historiadores, dos filósofos, dos governadores e autoridades do maior império da época. Perceba algo interessante: nenhuma dessas fontes prova que Jesus ressuscitou, né? A história possui limites, né? Ela consegue estabelecer que determinados acontecimentos foram registrados, né? Que certas pessoas existiram, que movimentos surgiram em determinados contextos, né? Mas ela não consegue testar eventos sobrenaturais ou como um experimento de laboratório. Por isso existe a distinção fundamental. A investigação histórica pode responder se Jesus existiu, pode confirmar que foi crucificado, pode demonstrar que seus discípulos realmente afirmavam tê-lo visto vivo após sua morte, mas responder se esta afirmação era verdadeira já pertence a outro campo de investigação, né? É exatamente por isso que hoje existe um consenso quase absoluto entre historiadores, independente de suas crenças religiosas, cristãos, judeus, ateus, agnósticos. A enorme maioria concorda que Jesus de Nazaré foi uma pessoa histórica. O debate contemporâneo já não gira em torno de se ele existiu, né? A verdadeira discussão começa depois, né? O que realmente aconteceu após sua crucificação, né? Foi apenas o nascimento de uma crença capaz de mudar o mundo? Ou os primeiros discípulos estavam tentando explicar algo que para eles haviam realmente acontecido? Essa é a pergunta onde a investigação histórica encontra seu limite e onde para muitos começa a investigação da fé.